As academias abrigam um número cada vez maior de pessoas que buscam manter a saúde em dia ou o corpo em forma. Para isso, elas devem ser orientadas por profissionais qualificados sobre como fazer os exercícios de forma correta, o que nem sempre acontece. Em muitos casos, o trabalho de professores de educação física é feito por estagiários e sem nenhuma supervisão. Mariana teve a oportunidade de conhecer o mercado de perto bem cedo. Ainda no terceiro período do curso de Educação Física, ela conseguiu um estágio em uma academia, mas se decepcionou. Em vez de aprendizado, ela ganhou muito trabalho e preocupação. Me jogaram dentro de um salão com um monte de máquina, eu não sabia nem para onde ia. Porque malhar, eu malhava. Mas é diferente você aplicar em você, com a instrução de outra pessoa, e você aplicar numa pessoa. É totalmente diferente. Os estágios em qualquer área servem para que o aluno alie a teoria das salas de aula à prática do dia a dia. Em cursos como Educação Física, ele pode ser feito a partir do 5º período, mas sempre com a supervisão de um profissional, um educador físico formado e experiente. Em geral, as universidades só permitem que os estudantes façam estágio em academias que comprovem ter estrutura suficiente de suporte ao aluno. Casos como os de Mariana ainda são raros. Mesmo assim, acontecem e são extremamente perigosos para os estagiários e para quem recebe as orientações. O estagiário, ele vem para as academias ou vem para as clínicas, no caso específico aqui nosso, para que ele possa ter um primeiro contato, né, digamos assim, sair daquelas informações teóricas e começar a ter uma ação com o mundo real, com o mundo da prática, com o mundo que ele vai viver depois como um profissional já formado. Mariana agora faz estágio com supervisão e equipe completa. Uma outra realidade, melhor para ela e para quem pratica os exercícios nessa academia. A gente mexe no corpo humano tanto quanto um médico, tanto quanto um fisioterapeuta. Então, se tudo isso não estiver interligado, não vai para frente. E o que eu mais estou gostando aqui é que existe essa equipe. Eu tenho um professor de educação física que me orienta no que eu devo fazer ou não. Sentimos muito mais seguro, fazemos com mais tranquilidade, porque qualquer erro, qualquer coisa vai atingir tanto a musculatura como coluna, articulações, etc. Muito seguro e muito bom. E a prática de exercício físico sem a orientação adequada pode gerar consequências graves para o corpo, né? E para várias partes dos ossos, mesmo dos ligamentos. Muitas vezes o esforço é exagerado por causa do peso e das repetições. A repórter Larice de Souza está numa academia aqui em Natal e tem outras informações para a gente. Larice, bom dia. Que consequências aí são essas? Bom dia, Michele. Essas consequências são as famosas lesões. Em primeiro, vem as lesões de joelho, depois de ombro e depois de coluna, né? E para falar que exercícios mais comuns se praticam de forma errada, eu converso agora aqui com Kaline Cavalcante, que é fisioterapeuta e também profissional de educação física. Bom dia, Kaline. Quais são os erros mais comuns que se cometem em academias? São questões posturais, excesso de peso? Na verdade, é uma sequência. Vai desde o posicionamento que esse profissional ele está sempre acompanhando esse aluno na academia com relação às máquinas, a angulação de cada máquina, a intensidade que esse exercício é realizada, a quantidade de peso que também é utilizado nessas máquinas muitas vezes, horas, quantas horas ele passa fazendo esse tipo de atividade, se ele está preparado para isso, se ele teve uma avaliação correta para que tudo isso aconteça. A questão da repetição também é muito intensa, influencia? Influencia. Na verdade, a partir da avaliação, a gente consegue verificar, na verdade, qual é a necessidade daquele aluno e, para isso, traçar um programa para ele adequado para o seu objetivo. E com isso, muitas vezes, a gente vê, como vê também em academias da cidade, as repetições excessivas, 80 repetições, como se aquilo estivesse fazendo um bem à saúde. E é importante também o momento do descanso, né? Assim, obviamente se recomenda exercícios diários, mas qual é um período correto também para dar o descanso para o corpo? Na verdade, depende do tipo de objetivo da atividade. Se é uma atividade de força, de flexibilidade, o tipo de treino que é realizado, de hipertrofia, e com isso é que vai, na verdade, o professor, que ele vai delimitar, da educação física, quantidade de tempo necessária para que tenha assim, um repouso dessa musculatura, dessas articulações, para que possa se repetir a atividade. Senão as lesões são essas que eu falei no início, né? Exatamente. Tudo em excesso podem causar danos à saúde. Ombros são joelho, ombro, coluna, tornozelo,
São as lesões mais comuns, na verdade, com relação à academia. E importante também, continuando a falar sobre esse assunto, quem está aqui ao meu lado é Luiz Marcos Fernandes, que é fiscal do Conselho Regional de Educação Física, porque também essa questão das lesões, como até a Kaline colocou aqui, tem a influência principal do profissional que acompanha, que muitas vezes algumas academias contratam pessoas que não são profissionais formados em educação física, e isso é muito sério, não é isso, Luiz Marcos? Do ponto de vista do Conselho, seríssimo, por entender que o educador físico ele é fundamental no processo de formação e orientação do consumidor. Um profissional não habilitado, mais especificamente como a matéria citou, a presença de um estudante, um estagiário, que até por ser o estágio um ato educativo curricular, precisa ser orientado por um profissional que vai orientar. Então é um ato de natureza gravíssimo o fato de estar um estudante atendendo a sociedade sem uma orientação de um profissional graduado e habilitado pelo Conselho para tal. Isso é muito comum se encontrar aqui ainda em Natal, no estado? Qual a penalidade, né, para a academia ou para essa pessoa que está exercendo a atividade, enfim, a profissão de educador físico sem ser? Lamentavelmente, a gente registra que é muito comum. É um fato corriqueiro que nós temos os nossos autos e notificações de autuação. Com relação a o que caracteriza no fato é o exercício legal da profissão, porque na verdade nós não fiscalizamos o estágio, e sim o exercício legal da profissão, que se caracteriza pela ausência do profissional graduado. A academia ela é notificada, o responsável técnico ele é convocado pela Comissão de Orientação, Fiscalização e Conselho de Ética, e a academia ela sofre uma autuação, uma pena de multa, como por ser um ato infratório muito grave no ponto de vista do Conselho. Como essas denúncias podem ser feitas? Nós temos 2 canais, que é o site, que é o cref10.org.br, e o telefone da seccional à tarde no 3201-2254. Luiz Marcos, fiscal do Conselho Regional de Educação Física, obrigada pela participação. E esse assunto que o Luiz Marcos falou, que eu tratei também aqui sobre essa questão dos exercícios errados, né, que se cometem em academias, da questão do profissional que realmente não é habilitado para orientar o aluno, vão ser tratados em um congresso internacional de fisioterapia que começa hoje em Natal, e Kaline, que está aqui com a gente novamente, é quem coordena esse congresso. Kaline, além desses assuntos, né, que outros temas vão ser debatidos no congresso? Na verdade, o congresso de fisioterapia começa hoje com os cursos práticos. Amanhã, na verdade, a gente abre sessão plenária tanto para a fisioterapia quanto para a educação física. A gente vai ter o primeiro fórum de atividade física adaptada. Vai acontecer sexta e sábado. O congresso dá continuidade até o domingo, com profissionais de nível internacional, certo? Trazendo novidades para a gente, assuntos como atividade física adaptada, principalmente em escolas, para, na verdade, somar o congresso. Kaline Cavalcante, perdão, até corrigindo o nome que eu troquei, Kaline Cavalcante, fisioterapeuta, professora também de educação física, Luiz Marcos, fiscal do Conselho, obrigada pela participação de vocês. Michele. Obrigada, Larice.